Boa noite, pessoas lindas. Vamos fazer mais uma live hoje, tá? A convidada é Maria João. Ela tem um monte de experiência legal para passar pra gente. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Olá, boa noite. Quero agradecer também o apoio da Carolina Fonseca, da Mônica Roncon, da Paty Schneider, a Yuma. Gratidão aí por essa força e pelas indicações das entrevistadas, tá bom? Vamos aguardar ela chegar aí pra gente falar um pouquinho com a Maria João. É uma portuguesa, já morou no México, teve contato com os índios, com circo, com teatro de rua, comunitário. Então vai ser bem legal essa conversa hoje, tá bom? Vamos aguardar só ela entrar pra gente começar, tá certo? Vamos lá. Ela participou do Retiro do Dragão. Ó, ela chegou! Ei, lindona! Eu vou te chamar, tá? Peraí. Fala um pouquinho de você. Você participou do Retiro do Dragão, tá estudando hoje cinema. Vamos falar um pouquinho de você agora. Convidar. Ai, minha gente, cadê? Aqui. Alô! Boa noite! Oi, lindona. Me ouve bem? Vocês estão a ouvir? Sim. Ok. Você consegue ler o pessoal quando fala, quando consegue acompanhar? Sim, claro. Se escrever alguma coisa, você pode responder também, certo? Espera Ela aí. tá entrando. Sim. Sabes que eu estou com o meu telemóvel, pensava que dava na horizontal, em termos de logística. Pois não dá. Mas está aqui para ele não cair. Então, como Gratidão. estás? Bem, tô ótima agora que você tá aqui comigo. Como é que você tá? Olha, quero agradecer-te em primeiro lugar este convite. É sempre um desafio falar de nós próprios, não é? Falar do nosso percurso, porque há muitas formas de contar a nossa história. Há sempre muitas formas, não é? E fico agradecida porque fizeste entrar neste exercício de retrospectiva, não é? Ó, sim. Olhar. Vai relembrar de coisas boas aí. Passar junto pra gente você nisso. Não, e agradecer também o trabalho que estás a dinamizar para a Dança Doente, que acho que é muito importante. Falar com as pessoas, criar diálogos, criar debates, conversas, isso é muito importante, não é? A rede tem que se conhecer também, fora das práticas e dos treinos. Entender, né? Que faço um live. Como? É a primeira vez que faço um live, portanto, se vocês não me ouvirem ou deixarem de me ver, por favor avisem. Tá. Pode ficar tranquila, a gente vai fazer tudo direitinho. Fica tranquila, tranquila. Que a gente vai conversar com você que manda o live. Eu tô aqui no meio da história para puxar assunto. Fica tranquila, tá bom? Eu vou só buscar uma almofada para me pôr mais alta. Ah, Acho que preciso de ficar um bocadinho mais alta. Está melhor. prontinho. Então, gratidão também, tá? Pela sua participação, pelo seu tempo, sua presença também. E por dividir com a gente também a sua história, né? De permitir que a gente entre um pouco na sua vida através de você, né? Então, vamos começar? Vamos lá, então, começar pelo princípio. O princípio e o final estão ligados, não é? Mas eu nasci na cidade do Porto. Na cidade do Porto. No norte de Portugal, no norte litoral de Portugal. Muito perto da Praça da Batalha, no coração da cidade. Portanto, sinto-me, em parte, uma tripeira na alma, no bom sentido. Os tripeiros são as pessoas do Porto,
que se chama, popularmente. Mas cresci no campo, cresci numa pequena vila chamada Celurico do Basto, e onde pude ter uma infância muito feliz, uma infância no campo, uma infância rodeada de ruralidade e a poder beber também da urbanidade, porque vivia muito perto do Porto. Depois foi a cidade onde eu fui estudar aos 16 anos, o Porto. Eu queria estudar teatro e então a cidade mais próxima era lá. Então aos 16 anos fui viver para o Porto sozinha para estudar teatro. Foi maravilhoso porque era muito nova e nós quando somos muito novos somos esponjas, né? Absorvemos tudo e tudo o que é novo, tudo o que é sair do nosso habitat habitual, né? É uma grande aventura. Eu sentia-me a viver uma grande aventura. E depois porque estudava também um bocadinho de dança, de música, de voz e sinto que o teatro é muito importante para as pessoas que se estão a desenvolver, que estão a crescer, né? Seria muito importante ter teatro, por exemplo, nas escolas, né? Porque conhecer o teu corpo, a tua voz, relacionar-te com o outro, ter noção do espaço e de muitas outras coisas é muito importante. E há um dia, a história é muito engraçada porque, claro, eu era jovem e o mundo do teatro sempre foi muito boémio, desde sempre, né? E então nós saíamos à noite, íamos às festas e no dia seguinte tínhamos aulas, né? Tínhamos aulas, não podíamos faltar. Então há um dia que eu estou a ir para as aulas com muito sono, e estou a ir pela rua da Mártires da Liberdade, que foi uma rua chamada assim porque morreu muita gente a defender a cidade do Porto, que também se chama Cidade Invicta, que nunca foi derrotada, mas muita gente morreu por causa disso, a defender a cidade. Só que é uma rua muito pequenina, onde tem um passeio assim do tamanho de um corpo, e eu ia por esse passeio e já sentia a falta de consciência das pessoas, porque se o passeio é deste tamanho e tem logo carros estacionados, é muito difícil quando dois corpos se cruzam, alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que desviar o ombro, ou alguém vai ter que... Mas as pessoas, ainda hoje em dia, é uma coisa que eu gosto de observar, as pessoas às vezes nem têm essa delicadeza, essa consciência de que se desviarem o ombro, a outra pessoa passa e é um exercício interessante agora que posso fazer esta parte, é tu ires a uma praça, imagino que no Brasil hajam praças incríveis, cheias de gente, agora não sei com a pandemia, mas cheias de vida, e tu observas os corpos, tem sempre uma história, né? Tem sempre uma forma de se movimentarem, tem sempre uma forma de pararem, tem uma cadência. E então estou eu a ir quase a chegar à escola e a pensar, epá, eu já estou a ficar um bocado farta disto. Eu gostava mesmo, isto nos meus pensamentos, sabes quando tu acordas com muito sono, mas tens que fazer alguma coisa e estás assim um bocadinho no subconsciente, estás ainda naquele intermédio, naquele plano. E então dei por mim a pensar, eu gostava de estudar os mistérios. Os mistérios. O mistério. A vida é um grande mistério. E depois lá fui para a aula e tive que estudar aquilo que me estavam ali a transmitir, o que também era importante e também tem o seu valor. Depois de acabar o curso, eu reparei que o mundo também do teatro é um mundo muito pequenino, principalmente no Porto, no início dos anos 2000, né? Então, eu fui para a cidade do Porto em 2001, 2002, e então tive a oportunidade depois de sair de Portugal e ir para Barcelona. E aí foi um encontro maravilhoso também, porque saí daquele contexto, do contexto português. Eu lembro que havia até colegas que iam para Lisboa e eu dizia, não, Lisboa, se o Porto é assim, Lisboa é pior. Eu não vou para Lisboa, isto deve ser, não,
Então fui parar a Barcelona. Bem, em Barcelona, contactei com todo um mundo alternativo de se fazer cultura, porque eu já gostava muito de teatro de rua e de circo. Eu ia a alguns festivais que existiam no norte de Portugal, incluindo Imaginários, que é um festival de teatro de rua, e via aquelas peças lindíssimas de de companhias estrangeiras, com gruas, pessoas penduradas, e eu dizia, uau, isto é poesia pura, eu não quero ficar fechada num auditório, também para isto, uma grua com pessoas a dançarem penduradas numa dimensão super espacial, super poética, eu fiquei apaixonada por aquilo. Depois em Barcelona eu conhecia o que depois o que ainda se chama o movimento Ocupa, né? As pessoas que ocupam casas. Tu conheces? Movimento Ocupa, né? As pessoas ocupam casas e dinamizam as casas. Há pessoas que dinamizam de uma forma e outras que dinamizam de outra. Mas naquela altura, Barcelona ainda tinha muito estes centros culturais, esta ideia de um centro social ocupado, de uma casa que depois se tornaria o centro artístico e cultural do bairro, que oferecia coisas para o bairro, sempre numa lógica de anti-institucional, não é? Sempre numa lógica de fugir à ideia que temos da cultura, que a cultura é só nos grandes teatros, ou que a cultura é só ir à ópera, ou à alta literatura, ou... Não, a cultura também é as pessoas, a cultura também é a rua, a cultura também é a cultura popular, isso também é cultura, não é? Então eu gostei muito de contactar com pessoas de todo o lado do mundo, daquele ambiente multicultural, não é? Já não era só um contexto português, eram pessoas de Itália, eram pessoas mexicanas, eram pessoas andaluzas, eram franceses, e o meu grupo de amigos era uma coisa incrível. Eu delirava com as histórias de cada um, porque nós tínhamos vindo todos de lugares completamente diferentes. E fiquei apaixonada por aquilo. Só que no ano em que eu fui, e isto também tem a ver com a minha geração, com o que a minha geração viveu ou ainda vive, né? Naquela altura, Barcelona estavam a implementar uma série de leis que estavam a fechar esse tipo de casas que não eram só centros sociais, havia desde ocupas punk, havia coisas para festas só e para. Tu estás-me a ouvir bem? Estás a ouvir? Estou. Sim. Então, nesse ano, fecharam tudo. Portanto, eu cheguei a Barcelona, vivi aquele sonho. Uau, isto é fantástico, cultura para toda a gente, depois trocas entre as pessoas, ocupas que eram escolas de circo, foi aí que eu comecei a fazer circo, foi aí que eu fiz as primeiras aulas de flamenco, aquilo era tudo novo para mim, era um mundo incrível, eu tinha 20 anos. Sim. 21 anos. Só que pude presenciar aquela espécie de apocalipse cultural, né? Aquelas casas todas a fechar, aqueles centros culturais e sociais todos completamente em resistência, aquele choque policial de haver realmente um governo. Se calhar em Portugal é muito mais tranquilo, mas lá é mesmo a abrir, né? Portanto, tens manifestações que acabam com coquetéis de molotov e coisas assim. Então foi uma tristeza muito grande também, quer dizer, encontrar aquilo tudo e depois ver aquilo tudo morrer, né? Ver aquelas pessoas dispersarem, saírem para outros lados, para Toulouse, a viver para a montanha, havia também coisas muito boas. Eu continuava a ir muito a festivais de teatro de rua e depois encontrei uma companhia muito maluca, numa estética muito Mad Max. Estás a ver o Mad Max, o filme? A Tina Turner, com aquele cabelo todo espetado. Era uma companhia de firework
que se chama assim, é um trabalho com fogo, mas com explosões de fogo gigantes, uma coisa, estruturas de metal, e uma companhia holandesa. Olha, eles adotaram-me completamente, porque eu sempre fui muito, eu sou um espírito livre, eu sempre fui muito, por exemplo, eu gosto de alguma coisa, tenho que ir lá falar com a pessoa, olha, eu adorei, e eles, ai, gostaste? E eu por acaso estava a trabalhar no mesmo festival do que eles, com outra companhia, uma companhia também de teatro anarquista francesa, muito, muito antiga, e dizia, bem, estas pessoas são espetaculares, eu estava realmente a sair daquele mundo que eu achava que era só teatro e texto e atriz e aquele mundo das palmadinhas nas costas, como a gente diz em Portugal. E afinal não, havia pessoas a trabalharem com ideias e absolutamente geniais, com as quais eu me identificava. Não é? Então fui para a Holanda, fui lá passar uma temporada com eles. E aí fazia tudo, fazia cenografia, fazia figurinos, aprendia também aquele trabalho. Só que depois aquilo, a nível ético, comecei a ter alguns conflitos, porque todo o trabalho de fogo era feito a partir da gasolina. Então, havia aquelas explosões megalómanas e eu dizia, pá, isto não é nada ecológico, isto faz super mal, não é? Pronto. E continuava com o sonho de circo, de continuar com o circo. Então fui parar a Paris. Tinha lá um amigo viver, um amigo de longa data, o David Fernandes, que tem agora uma companhia e é todo um profissional de mastro chinês. E então fui estudar para a escola dele, uma escola muito, muito interessante, porque chamava-se Le Noctambule e era Le Noctambule é tipo as borbulhas da noite. Então era uma escola só em horário pós-laboral e então cada pessoa fazia o treino que queria. Havia desde profissionais elevadíssimos do circo, fazerem coisas incríveis, e também haviam pessoas que iam só lá descontrair e fazer uns alongamentos e uma coisa assim muito, muito, muito leve, sem grande compromisso, mas aquela simbiose entre altos profissionais e pessoas que só iam lá fazer um bocadinho de exercício, eu adorei, porque havia realmente um espírito de equipa, né? Realmente os profissionais às vezes chegavam super focados naquela coisa muito francesa, muito vou fazer o meu treino, não falo com ninguém, mas depois havia todo um espírito de entreajuda e eu adorei isso. Só que naquela altura eu já tinha alguns. Eu era um bocadinho punk também, ainda sou, no espírito. Um bocadinho punk. E já me fazia alguma confusão certas questões académicas, né? Certas questões muito fechadas, apesar daquela escola ser muito interessante, porque era exatamente o oposto, não é? Eu lembro que compravas davam-te um cartão com 10 aulas e depois tu gastavas como se fosse uma senha e ias quando querias, fazias o que querias e o diretor era muito engraçado porque era um palhaço com o nariz preto, um palhaço negro, e era assim super hardcore, mas era genial, ele dizia Maria João, tu queres fazer trapézio ou não? E eu não sei muito bem, é porque se quiseres vais ter que treinar, vais ter que trabalhar. E eu, bom, eu era muito novinha, tinha então 22 ou 23 anos e disse, epá, eu gosto muito do circo, mas realmente o circo ou é o circo ou não é o circo. O circo é uma disciplina muito exigente e exige uma entrega total. Tu se fazes circo já não podes fazer outras coisas, porque é um treino tão intenso que exige muitos anos de prática e eu era tão nova, esse espírito livre disse, epá, não vai ser o circo. Eu vou usar o circo, algumas técnicas, mas eu não vou ficar fechada no circo, não é? A minha vida não vai ser agora o chapitão a vida toda, o chapitão, e repetir, porque o circo tem este lado militar, tem um lado muito militar, não é? Ele punha-me no trapézio, agora desce, faz flexões, agora volta ao trapézio. E eu dizia, epá, desculpa lá, mas isto não é para mim.
isto não é para mim. Não. É bem. Eu gosto, eu amo a arte, mas até me sacrificar totalmente tudo, absolutamente tudo, também não é? Então, naquele tempo, não pensava assim, não é? Então comecei a ficar um bocadinho aborrecida com a arte contemporânea também, porque sempre fui muito. Os meus amigos costumam dizer: se tu queres saber o que é que está a acontecer, pergunta a João, porque eu era uma espécie de agenda, eu ia a tudo, eu gostava de ir ver espetáculos, concertos, depois ia ver recitais, depois já estava num concerto de punk, depois já estava numa performance experimental, depois já estava outra vez num texto clássico qualquer, e eu gostava de ver, e ia a tudo, adorava mesmo. Mas depois comecei a ver que aquilo era muito vazio, a arte contemporânea. Era muito. Olha, uma vez em França, num festival, ouvi pessoas com tudo, com material, sabes que os franceses têm muitos apoios para a cultura. Sempre tiveram, não sei agora como é que está, naquela altura tinham. Então tinham chapitões, as tendas de circo de melhor qualidade, os melhores linóleos, os melhores sistemas de som, mas depois falavas com aquelas pessoas e elas eram tão egoístas, tão cerebrais, tão pequeninas que eu dizia, meu Deus, estes artistas são tão pobres, mas que pobreza, não é? Quer dizer, vocês são ricos, mas depois são pobres, não é? Porque não têm uma riqueza, não estão a partilhar, estão muito egoístas, não é? Só pensam em vocês e na vossa arte e na vossa... Depois a gente vai a ver e tecnicamente realmente é bonito, mas depois não te transmite nada, não é? Porque são pessoas que estão ali como aos cavalos, não é? Com aquelas... Então, olha, eu já tinha o sonho de ir para o México desde tenra idade e estava aqui a ler agora, trabalhar com crianças, claro, essa desconstrução. Então consegui ir para o México em 2009, quando houve aquela gripe das aves que saiu do México, acho que era a HN1 ou qualquer coisa assim. Os bilhetes ficaram super baratos e lá fui eu sozinha de mochila para o México, com 23 anos. Uau! Sim, eu cheguei ao México. Sabes que nós, ainda ontem estava a ver uma conversa muito engraçada do Krishnamurti, o filósofo indiano, e ele perguntava assim, qual é a grande responsabilidade do ser humano? E depois, ao longo da conversa, deu vários exemplos, né? Como é que essa responsabilidade depois se reflete nas relações humanas. E no final acabou por dizer assim, a nossa responsabilidade é não ter imagem, é não ter uma imagem, né? Mas nós temos imagens uns dos outros, né? Nós próprios. E por isso há bocado é que estava a dizer, é muito engraçado falar da minha história porque eu tenho uma imagem dela, né? Mas amanhã, se calhar, posso ter outra perspectiva, né? E a vida é uma constante reestruturação desta narrativa, desta história, né? Porque a nossa história está a nossa gnose, está a nossa sabedoria, né? Está o que a gente tem, a nossa experiência. Mas nós temos imagens culturais uns dos outros, né? Nós pensamos no Brasil, Brasil é carnaval, Chico Buarque, samba, música e sol. E tipo, ok, mas o Brasil não é só isso. Né? O Brasil é muito mais, né? E há uma parte sensorial da percepção que só conheces se fores lá, né? Se estiveres no terreno. E eu adoro estar no terreno. Adoro estar no terreno porque já era muito apaixonada por antropologia. Eu até estava a pensar em estudar antropologia. Só que tive a sorte, quando vivia em Barcelona, de viver com duas amigas que estudavam antropologia. Elas estavam na universidade, estavam lá a fazer, acho que era aqueles programas de Erasmus, e eu via-as a estudar, a lerem livros e livros, e o que é que disse aquele pensador, e o que é que disse aquele antropólogo? E eu disse, isto de antropologia realmente mais vale viajar, ou seja, tu viajas, pegas na mochila, vais às outras culturas, isso é antropologia, né? Isso estás a estudar outra cultura, e principalmente
E o mais importante, estás a pôr-te no lugar do outro, não é? Porque não viajas enquanto não te puseres no lugar do outro, não é? Então fui para o México sozinha. Eu ia, sabes que uma pessoa viaja, se tiveres alguns amigos, esses amigos têm outros amigos e de repente estás com os amigos dos amigos dos amigos, né? Então as pessoas que me foram buscar eram amigos de amigos meus, que já super recomendados e pessoas com quem eu já falava antes de ir, porque já um ano antes já estava, olha, eu vou aí, eu, pronto, vem, mas quando? E eu, pá, espera aí, eu hei de chegar. E então no dia em que eu chego, ele diz-me assim, olha, amanhã vamos fazer um temascal. Ele achou logo estranhíssimo porque só me viu com uma mochila e disse, tu só trazes isso? E eu venho preparada para tudo, vamos lá, eu só preciso disto, não preciso de mais nada, não é? Claro que depois no avião iam pessoas de férias 2 semanas, eu ia durante 3 meses, na altura era o tempo que te deixavam ficar lá. E iam pessoas de férias cheias de malas. E eu dizia, mas por que estas pessoas vão de férias e levam tantas coisas? Não é? Para quê? Não precisas, não é? Para que precisas de tanta coisa? Não? Pronto, cada um tem a sua forma. Mas no dia seguinte, a chegar ao México, eu estava num temascal. Nem sabia o que era aquilo. Lá está, eu ia com aquela ideia de México, o que era? México Frida Kahlo, México mariachis, México povo azteca, os maias, né? A Maria Sabina, todas essas figuras, todas essas imagens, né, que a gente tem realmente uns dos outros. E aquele Temascal foi uma experiência, eu disse, o que é isto? Isto realmente, isto é uma experiência extraordinária, quer dizer, nunca, impensável na minha cultura, né? Porque nós não temos essa educação nativa, nós não temos essa educação realmente que eu digo que é nativa e ecológica também, não é? Acaba por ser bastante importante, não é? Na formação do ser humano, que é o conhecimento dos elementos. E aqui já entra a dança do vento, não é? Quer dizer, os elementos são a nossa constituição, não é? São a base que constitui todo o universo, não é? E então, eu acho que no México foi dos encontros mais importantes que tive na minha vida, porque pude contactar com uma série de tradições, com a diversidade etnológica do México, não é só, claro, não é só aztecas, não é só maias, é zapotecas, é otomís, é huicholas, é tarumaras, é yaquis, são povos que existem e estão em resistência, como no Brasil, não é? Tens muitos povos que ainda existem. Nós aqui na Europa, eu pensava, pobres daqueles estudantes que estão ali a estudar antropologia metidos numa sala, a pensarem que estes povos, alguns já desapareceram, né? Até o Krenak, aquele filósofo o brasileiro, uma vez contou uma história assim, que eles nas academias diziam que certo povo já tinha desaparecido e um dia eles vestiram-se e foram lá e disseram, a gente está aqui, a gente não desapareceu não, vocês põem aí no livro que a gente morreu, mas a gente não morreu, a gente está aqui. E não importa se é uma pessoa, se são 2 pessoas, ainda estão ali, né? Infelizmente continua a haver esse genocídio, né? Continua a haver esse massacre, continua a haver isto para uma portuguesa que vem de uma cultura colonizadora, né? Que vem de uma cultura que sempre teve a perspectiva do vencedor, né? A perspectiva de quem foi e descobriu, né? De repente estar no México e de repente realmente sentir que mudei esse paradigma, que me sentei do lado dos vencidos, que não são vencidos nenhuns, porque ainda existem, ainda estão em resistência, ainda estão em resgate, ainda estão em luta. Não é? Para mim foi das tomadas de consciência mais importantes em relação à minha própria cultura, em relação à minha própria identidade, que obviamente eu sou uma pessoa livre e que bebo de várias... Portugal tem muitas influências, é um país, bem ou mal, com uma riqueza cultural
genética muito grande também, né? Fruto destas idas e vindas, destas, a bem e a mal, né? Ou seja, a natureza e o ser humano acabam por se misturar, seja por tenha sido por um motivo bom ou mau, mas acabamos por nos misturar todos, né? Acabamos por receber influências uns dos outros. E pronto, e aí comecei a fazer toda uma prática cerimonial, uma prática que agora chamam xamanismo, mas que muitos indígenas no México se riem dessa coisa do xamanismo, eles dizem agora, quer dizer, primeiro vieram aqui roubar a nossa cultura e agora querem roubar a nossa espiritualidade, não é? Porque de repente as pessoas fazem cursos do xamanismo que são ridículos, não é? O xamanismo não se aprende num fim de semana, não é? Não é um curso, não é? É uma forma de vida, é uma forma de estar, é toda uma doutrina, é toda uma visão, é todo um contacto, um estudo, não é? Profundo, não é? E pronto, e trabalhei com plantas de medicina, com tradições, contactei com povos, com pessoas, com mexicanos que não eram descendentes diretos de indígenas, mas que queriam resgatar a sua cultura, né? Então foi muito bonito beber dessa fonte, né? Aprender e sobretudo desaprender, né? Porque a gente tem um arcabouço cultural, a gente nasce num lugar, vive num lugar e antigamente morria-se nesse lugar, né? E agora não, com a pandemia já não estamos privados disso, mas quando poderíamos viajar também era desaprender, tens que te esvaziar, não é? Como dizia o Rumi, não é? O Rumi, o poeta persa, dizia: esvazia a tua casa de ti mesmo, não é? Esvazia a tua casa de ti mesmo, não é? Se queres realmente receber uma nova potencialidade, uma nova visão. Pronto, quando eu voltei do México, ainda fiquei lá alguns anos, fiquei mesmo lá totalmente absorvida. E quando voltei de lá, eu queria voltar à dança, porque eu lá tinha parado, né? Tinha ficado super aborrecida com a arte contemporânea, com os artistas. E lá dediquei-me a estudar Ayurveda, a estudar medicina chinesa, a estudar medicina maia, a estudar aromaterapia, trabalhar com plantas, a conhecer as plantas, né? Todo um mundo de sabedoria, todo um mundo mágico e todo um mundo científico também, não é? E que vem desta cultura tradicional, né? Que vem de uma dimensão tradicional. E então, quando eu voltei do México, eu estava a pensar, eu quero voltar a dançar, porque eu quero dançar por necessidade, eu tenho necessidade de dançar, né? Eu tenho necessidade de me expressar. Só que eu queria criar uma simbiose entre esta perspectiva da medicina, né? Esta perspectiva da dança de encontro a uma terapia, né? Uma arte-terapia ou não, mas principalmente para mim, porque eu tinha mesmo necessidade, eu não estava a dançar porque, lá está, por um delírio, senão eu queria dançar porque eu necessitava dançar, eu necessitava voltar à minha natureza e voltar ao meu país. Então eu já conhecia a dança do Endo, eu já seguia a dança do Endo, alguns elementos, porque eu conhecia a Carolina, por exemplo, há cerca de 20 anos no Contagiarte, que era quando vivia no Porto ainda. Ela tinha ido dançar lá com a Rita Fontes. E quando elas dançaram, eu acho que eu já não devia ser dança oriental ou qualquer coisa. Elas dançaram de uma forma que eu disse: que é isto? Isto só pode. Eu adoro as canções. Mas quem é que dança com este sorriso? Quem é que dança com este brilho? Isto. Então depois percebi que a Carolina já pertencia à dança do ano, né? É uma das primeiras alunas, como a Mónica. E então comecei a perceber que já existiam retiros em Itália e sempre soube, imagina, há 20 anos, já sabia que um dia eu ia encontrar a dança do ano. Eu disse, eu um dia eu quero experimentar isto. Eu acho que isto vai ter a ver comigo. Só que depois, claro, fui viajar e voltei. E a vida dá muitas voltas.
Então em 2017 fui ao Retiro do Dragão, na Catalunha, com a Carolina Fonseca e com a Cristina Manrique. Foi espetacular, foi mesmo bonito, porque sabes quando tu encontras, imagina, recapitulando, eu vinha de uma dimensão muito, muito distante da cultura do meu país, não é? E eu, naquele primeiro ano, ainda estava a assimilar tudo, não é? Porque uma viagem só acaba quando tu voltas ao ponto de partida, não é? Quando tu voltas ao ponto de partida, com esse novo olhar, aí é que tu começas a perceber, a ter realmente consciência de todo o percurso que fizeste, de toda a viagem, não é? Quando voltas a casa, voltar a casa, era organizar este caos, era um caos, porque era tanta informação, era de repente, espera aí, havia uma Maria João antes, e agora há uma Maria João agora, mas espera aí, como é que eu vou integrar tudo isto, não é? Era tanta coisa, era tanta informação. E eu, com o Retiro do Dragão, eu percebi que tinha encontrado a via, tinha encontrado o caminho que eu tanto procurava. Esse caminho onde é possível integrar diferentes aspectos, né, do ser, do teu ser, mas também de todo um corpo de conhecimento, né, não só sensorial, mas filosófico, holístico, né, que não fala só de uma técnica, mas fala de uma forma de estar, de ser, que te leva a um caminho de consciência, né, que é um caminho de consciência. E esse também foi um encontro muito, muito importante, porque já não me interessava voltar à dança ou voltar a práticas artísticas desfasadas dessa consciência de que realmente tudo o que tu fazes é medicina, tudo o que tu fazes é sagrado. Portanto, uma vez que tu descobres isso, já não podes abandonar essa sacralidade, né? Já não podes fazer as coisas só porque sim, só porque me apetece, só porque tudo se redefine, né? Tudo tem um novo significado, tudo se transforma, né? E essa transformação, a dança doente também permite, né? Porque realmente a Yuma e depois mais tarde com o Raji, Michel Raji, realmente fez esta proeza, esta beleza de criar um método incrível, né? Um método que bebe de várias influências e de várias fontes, que não se prende a nenhuma doutrina específica, né? Que vai buscar coisas ao budismo, mas também vai buscar coisas à filosofia, que cria campos de sabedoria, né? Este método fabuloso que a Yuma criou para mim é das coisas mais bonitas que vi, porque se abre a todo tipo de pessoas, se abre a todo tipo de disciplinas, de ofícios, de formas de estar, de crenças, e consegue conjugar tudo numa só mandala, né? Consegue conjugar todos estes elementos num só círculo, consegue beber desta diversidade toda e criar um, né? E olha, há um símbolo muito bonito, islâmico, que é a romã. A romã, o fruto, não sei como é que vocês chamam. A romã. A romã, tu estás a ver a romã? O fruto que tem assim uma espécie de coroa e tem muitos grãos que parecem milho e é vermelho, também chamam granada. Minha gente, me ajude aí. A romã é um fruto que tu abres e parece grãozinhos de milho, mas é vermelha, tem assim um sumo. Também chamam granada, também em espanhol é granada. Bom, é um fruto. Qual é? Alguém sabe? Não sei se alguém que conheça bem. Romã. Romã, claro, se calhar é o meu sotaque que não. Romã. É um símbolo islâmico que representa a unidade da diversidade, né? A diversidade realmente é a mãe de muitas culturas, não é? É a mãe de... A unidade é feita de muitas coisas, não é? Há outro símbolo árabe que é o círculo, que é a roda, não é? E o círculo tem muitos raios para chegar ao centro, não é?
podes chegar ao centro de muitos lados do círculo, mas podes vir de lados completamente diferentes, mas há um centro, não é? Há um centro no círculo. E, por exemplo, depois, um ano mais tarde, eu fui estudar, já era apaixonada por flamenco, mas nunca tinha ido à Andaluzia realmente beber da fonte, né? Eu gosto muito de beber da fonte, né? De ir ao contexto original sempre que posso, né? E realmente contactar, porque eu sinto, tenho uma visão da arte muito geográfica, eu sinto sempre que a arte também tem a ver muito com o lugar, né? Então, há qualquer coisa no espaço que faz com que aquela arte seja assim, aquele povo se manifeste daquela forma. Então, quando a Yuma e o Raji depois fizeram o Retiro dos Mistérios na Bélgica, eu estava a estudar em Granada, estava a estudar flamenco e tinha vários professores, estava numa escola belíssima que é a Escola de Flamenco, a Escola Internacional de Flamenco Manolete, em Granada, em pleno bairro de Sacramento, e uma escola pura, e uma escola não só pura a nível de técnica, mas pura ao nível do que é realmente o flamenco, né? São coisas que às vezes a gente, se estudar fora do contexto, realmente, como se diz aqui, ficas pela rama, não vais ao tronco, né? Ficas pela rama, né? Ficas se calhar na forma, na coreografia. E eu sempre tive muita dificuldade com as coreografias, porque a coreografia é uma disciplina, é uma estrutura, a gente precisa dela, né? Mas às vezes fecha-te ali, né? Não te permite realmente seres tu a chegar lá com o teu corpo e a sentir realmente o que é que tu queres fazer, né? Claro que é uma boa base, né? Mas às vezes ficamos só pela coreografia, ficamos só pela forma. E como é que tu vais fazer aquilo tome sentido, né? Como é que vais tornar? Depois é um trabalho mais difícil, que é um trabalho de fora para dentro, né? E é sempre, para mim, é sempre mais fácil trabalhar de dentro para fora. É muito mais simples, né? É só ter um bocadinho de consciência. E então eu vinha muito da escola muito difícil, né? O flamenco tecnicamente é muito exigente, é mesmo muito exigente. Eu acho também. Sim. Ficar de lado, não. Às vezes é frustrante porque tu, enquanto não dominares aquela técnica, aquele ritmo, é muito pelo compasso, tu não vais conseguir realmente expressar as tuas emoções, não é? E depois, claro, chegar ao Retiro dos Mistérios foi, sabes, quando tu tens uma panela no lume, tapada, uma panela, estás a cozinhar, não é? E se a panela estiver fechada, está ali a ebulição e de repente chegar aos mistérios foi o vulcão a sair por todos os lados. E realmente tomar consciência de que o trabalho do retiro, do sensório, né? Que depois mais tarde tive a possibilidade de trazer ao Porto, com a Yuma Mudra e o Raji, Michel Raji. Muito importante trazer essa sabedoria da dança, né? Essa consciência do sopro, essa consciência sensorial, né? de que no movimento está a chave, né? Tu és a chave, né? Tu és quem abre esses códigos, né? Mas de repente se ter assim toda aquela analogia com o movimento planetário, com o movimento dos planetas, o estudo da astrologia, isso vai muito de encontro, agora voltando ao México, ao que era antigamente a formação de um guerreiro, né? Um guerreiro, uma guerreira, não sabia só lutar, não era só uma arte da guerra, ele sabia matemática. Nem era feito para lutar, era a luta pelo conhecimento, não é? Mas também era através do corpo, era através do estudo de disciplinas como a matemática, como a astrologia, como a ciência, havia toda uma... E o artista, e na antiga Grécia também tinha um bocadinho isto, o artista hoje em dia só estuda aquela técnica que faz, não é? Portanto, se faço dança contemporânea e só faço dança contemporânea, não, tu tens sempre que ir beber, não é? Tu tens que ler livros, tens que
tu tens. Há pessoas que não têm esta necessidade, né? Mas eu sempre tive esta necessidade de beber de outras disciplinas, porque a performance na minha vida surgiu quando eu realmente comecei a perceber que só fazia sentido se realmente interligássemos as disciplinas, né? Só faz sentido assim. Uma pessoa que só dança e não contacta com músicos, ou não contacta com pintores, ou não contacta com arquitetos, ou vai ficar muito fechado, não é? Porque a dança também é arquitetura, também é música, também é som, também é pintura, né? E, Também. e então começou a fazer sentido cada vez mais o duende, né? O duende, talvez amanhã uma vos possa falar melhor Bom. Né, de porque é que ela escolheu o duende para batizar a sua escola, né, a sua universidade. Mas o duende realmente é esta força misteriosa, né? Como disse Goethe, como disse aquele grande escritor alemão, Goethe, que eu não sei dizer o nome, ele disse: o duende é uma força misteriosa que todos sentem e nenhum filósofo explica, né? É uma coisa que tu sentes, né? Tu vês a Mónica Roncon dançar, vês a Carolina dançar, vês a Victoria Ivanova, vês a Virgínia, vês a Alessandra, e tu dizes, como é que saíram da mesma escola e cada uma é tão diferente, e como é que tem um brilho especial, como é que tem uma autenticidade tão especial, não é? É realmente incrível, é realmente bonito, tu realmente ficas impactado, não é? Ficas impactado porque realmente elas quase nem precisam de fazer grande coisa, porque só a presença, né? Só trabalhar a dança, pronto. E isso é muito importante. Olha, por exemplo, lá na minha escola em Granada, para também percebermos realmente o que é o duende, né? Que isto vem, da palavra duende vem do povo cigano, né? Há um dia estamos lá, havia vários professores na escola, e o Manolete é uma pessoa já com a sua idade, né? Uma pessoa que vem da velha escola, flamenco, ainda aluno e também colega e primo de Mário Maia, um grande bailaor granadino, e um mestre absoluto, né? É uma pessoa muito baixinha, tem 1,60 m, 1 metro, muito magrinho, mas ele é um príncipe andar. Ele é o príncipe do Albaicino, totalmente. Ele, um dia estava eu e as minhas colegas em pausa numa aula, estávamos a ter aula com a filha dele, com a Rodéia. De repente paramos 5 minutos e ele estava a dar outra aula e estava em cima do auditório e nós ficamos a olhar para ele. E ele estava a dar uma aula, a um bailaor profissional, estava a ensinar a farruca, que é um palo flamenco, e de repente ele só estava a fazer marcações, só estava a dizer, bom, e chegas aqui, e de repente percebeu que nós estávamos todas, uau, porque uma pessoa tão baixinha, uma pessoa tão magrinha, ocupar o espaço daquela forma, só mover-se no espaço era uma coisa, nós ficámos, uau! Ele não tinha feito absolutamente nada, ele nem sequer tinha levantado uma mão, nem sequer tinha sapateado, ele só se tinha movimentado no espaço. E de repente olhamos e já estavam pessoas com lágrimas nos olhos, porque era tipo, isto, o que é isto? Não é? O que é isto? É o duende, não é? Isso é o duende aparece quando a gente menos espera, não é? Mas é preciso estar atentos, é preciso conhecer, é preciso mapear-nos, não é? É preciso criar todo um trabalho sensorial de percepção, de escuta, de habitar esta profundidade, não é? Que é difícil. Mas a dança duende, para quem não conhece, oferece este tipo de ferramentas, é um método incrível, né? Que te leva realmente ao centro de ti mesmo. Né? A tua dança és tu, só tu. Né? A Cibele, ninguém pode dançar como tu, né? Porque tu
tens uma qualidade, tens uma sensibilidade, tens uma textura, tens uma forma que só tu podes fazer, não é? E de repente teres uma escola, toda uma universidade, uma rede que te apoia, né? Que cria esta sinergia, que cria este, este apoio, né? Que é tão importante, em seres tu própria, em realmente a arte ser também ser também um ato devocional, né? Ser também um ato artístico, né? Ser mais que uma forma, ser mais que uma coisa de entretenimento, ter outra raiz mais profunda, né? Ter outra. E apesar de eu ter pouca experiência com a dança doente, o fabuloso da dança doente. Bastante experiência. Porque sabes que depois é a tua bagagem, aquilo que tu trazes, não é? E muitas coisas eu consegui relacionar, porque olha, eu aos 16 anos também era, claro, vivia numa vila super pequenita, estudava o budismo, adorava, porque já sabia, né, que já tinha percebido que a Igreja Católica aquilo era tudo muito pela rama, parecia tudo uma história muito mal contada, né, que aquilo havia realmente outras formas de chegar ao conhecimento, de chegar ao divino, né? O flamenco tem exatamente a mesma. O flamenco nasce de um contexto da diversidade, né? De um povo cigano que se teve que refugiar, que se teve que esconder, que se teve que proteger com os seus irmãos árabes, com os escravos negros, com os judeus perseguidos, né? Todos eles estavam a ser altamente massacrados, estavam a ser marginalizados, estavam a ser queimados na fogueira, estavam a ser assassinados, estavam a ser postos de lado, e essa irmandade, essa rede que eles criaram, tornou o flamenco uma coisa única, né? Porque se calhar encontras cigano, de árabe e pessoas de etnia africana, de origem africana, noutros lados, mas o flamenco nasce especificamente ali, não é? E nasce desta profundidade que eles chamam los sonidos negros, né? Esta coisa muito dura de transformar realmente as tuas emoções, né? Transformar realmente a tua dor num caminho para chegar a Deus. Agora, Deus é o que tu quiseres, né? Mas tu tens que, quando tu sofres, quando tu estás a sofrer, quando só tens a tua família para te sustentar, quando te querem assassinar, aquela beleza e ao mesmo tempo aquela grande dor de te teres que refugiar na arte, teres que refugiar-te no canto, né? Teres que refugiar-te no... Isso criou a própria dimensão, esta coisa que é o dragão, né? Que é o nosso dragão, né? Que é este caldeirão de emoções, né? Este caldeirão de experiências que nós às vezes nem conseguimos transmutar, nem conseguimos muito bem digerir, né? Porque Com o tempo, vai com o tempo processando todo aquele trabalho no ciclo. Sim, demora muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo há esta espontaneidade, né? Há esta beleza de poderes reagir, de poderes realmente, no meio da dor, poderes contar com ferramentas que te ajudem a transformar, né? A transformar isso em beleza, né? Como a flor de lótus, ela nasce da densidade, ela nasce da escuridão, do lodo, das trevas, né? E de repente floresce, de repente, né? Às vezes eu sinto que muitos artistas perdem esta oportunidade realmente de contactar com a sua própria... Quer dizer, não perdem, há outros caminhos e ainda bem, né? Que há muitos caminhos. Às vezes parece que, em geral, as pessoas fogem delas próprias, né? Fogem deste confronto, fogem desta... Né? Isto é difícil, né? Se não tens apoio, se não tens... Isto tem muitos aspectos. Agora parece que também a dança do ano surgiu para só transformar as coisas más em boas. Não, a vida é como é, né? E a gente tem que aceitar a vida como é. E tem que estudar a vida como é, né?
Isso é muito importante. Eu vou perguntar porque estava muito bom, não vou atrapalhar, não. Deixa eu continuar aqui. Mas vamos lá. Por exemplo, essa tua vivência toda antes da dança do Andy, né? Tipo assim, da prática, você ter todo esse conhecimento, essas viagens, de ter tido contato com outras, né, nações, outros povos. Bom, como você relaciona isso quando você teve o contato com esse retiro do dragão, né? Assim, você reviver certas situações, o que é que te fortaleceu, né? Tipo, essa experiência que você trouxe, né? Essas viagens, desses povos, quando você entrou no retiro do dragão, porque já que tem todo esse trabalho interno, como que foi? Né? Como é que você relaciona isso? Então, eu relaciono com o facto de estar à procura, naquela altura, de uma forma de voltar à dança, mas numa perspectiva que englobasse, ou seja, que incluísse esta ideia da sacralidade, esta ideia da medicina, né? da arte ser também uma ferramenta de bem-estar, de tu realmente abrires o coração e dares, né? E dares ao mundo, dares ao mundo. Quando eu cheguei ao Retiro do Dragão, foi realmente o primeiro contacto direto com a dança do Ande, né? E isto é uma ideia que a Yuma defende muito, que é a transmissão viva, né? A gente não pode aprender determinadas coisas, em determinados formatos. Né? A gente tem que estar lá, tem que estar em retiro, tem que realmente estar ali, naquele espaço e naquele momento. Né? Não pode estar depois voltar para casa e para os filhos e não sei o quê, e o marido. Não, tu estás ali total, né? Estás ali a tempo inteiro e de corpo inteiro. E esse encontro para mim foi realmente eu estar à procura de um caminho que me ajudasse a organizar o meu caos. Todas as coisas que eu tinha aprendido até então eram coisas muito paradoxais, não é? Muito, quer dizer, eu tinha vivido uma experiência espiritual no México, mas também tinha vivido coisas de teatro comunitário, teatro de rua, de trabalho social, um espírito muito punk, de rua, de ligações comunitárias, de rede. Depois estava à procura de um caminho em que eu pudesse, porque eu sentia-me fragmentada, né? Eu sentia-me, nesse regresso a Portugal, sentia que ainda não tinha absorvido nem digerido realmente tudo aquilo que tinha vivido, né? E que precisava desse tempo, né? Desse tempo e desse espaço. Encontrar a dança do Ande foi isso. Eu realmente encontrei um caminho de conhecimento em que posso integrar diferentes aspectos. Ou seja, eu não estou só a estudar danças ciganas, eu não estou só a estudar, a fazer um retiro. Eu estou realmente a integrar a minha própria experiência, eu estou a reorganizar a minha bagagem, né? Eu estou a incluir, estou a ordenar o meu caos, né? Eu estou a transformar tudo aquilo que tinha experienciado realmente em sabedoria, né? Porque a gente vive, mas se não tem consciência do que vive, então também não ganha sabedoria, né? Não é realmente sábio, porque tem que parar e dizer, então espera aí, para onde é que eu andei, né? E esse mapeamento interno, realmente essa fusão de disciplinas, essa fusão de visões, essa abertura, né? Muito. Porque repara, a dança do Andes tem uma base parece muito simples e a simplicidade é uma coisa muito complexa, né? Porque tu chegares a um método que parece simples é uma coisa fabulosa, quer dizer que é um método incrível, super bem feito, né? Porque este método, o que é que ele pretende? Pretende que tu abras o teu coração, né? Que tu dances a tua vida, né? Realmente, que tu dances a tua vida, né? Ora, isso era exatamente o que eu precisava naquele momento, era dançar a minha vida. Já nem era dançar, era a minha necessidade de dançar, era isso. Era a minha forma de organizar este caos interno, era a minha forma de expressar coisas que ainda não tinham saído, porque eu não tinha tido ainda esse espaço de realmente sentar-me, realmente ter consciência, de realmente poder serenar a minha mente e poder partir para a criação artística de uma forma que
que fosse de encontrar consciência, não é? Porque às vezes fazemos as coisas sem consciência, quer dizer, há muita forma, né? Posso estar aqui a fazer isto, né? Mas de repente tu ganhas consciência, de repente já não precisas de tanta, né? Porque há uma simplicidade, né? Que é muito importante e não é nada fácil, não é? Não é nada fácil chegares a esse virtuosismo, né? Mas esse contacto com os pilares fundamentais da dança do ano, né? Com o rigor, com a liberdade, com a virtude, né? Eu realmente percebi que era um método sólido, não era uma coisa que tu vais, fazes numa semana e depois voltas para casa. Não, a dança do anda é um método que exige prática, né? Tens que praticar. E de quem depende a prática? De ti, né? Porque tu estás a trabalhar contigo, né? E isso é muito importante. Ô, Maria João, a conversa tá maravilhosa, mulher. Não acredito que já são 7 horas, quer dizer, já deu 1 hora. Já deu uma hora, pá. Passa tão rápido. Muito rápido. E dá vontade de ficar ouvindo aqui assim, ó. Ai, continua. Então, eu tenho que trabalhar. Mas só então, só para finalizar, dá umas palavras aí para a gente finalizar. Porque eu tô até com dó de terminar essa live de hoje. Pois, porque agora é que ia começar a conversa, não era? Eu já tá com boa, vai ter que acabar. Eu já não tenho mais nada para contar da minha vida, agora é que podíamos conversar, né? Agora que já me esvaziei. Mas qual era o que é que tu disseste agora no final que eu não percebi muito bem, desculpa. Era assim, para você terminar um pouquinho da tua história, para a gente finalizar, para não terminar no meio, né? Você está contando uma história muito legal, muito interessante mesmo. E para você, só para finalizar mesmo, para não terminar assim no meio do nada. Olha, eu posso concluir, quer dizer, isto não há conclusão, não é? Não há, nem a morte é um final, portanto não há como fechar uma coisa que é contínua, né? E é isto que é muito importante, é a vida, a dança, todas estas disciplinas põem-te em contacto com este movimento que não cessa, né? Com este movimento, o tempo. É impossível parar o tempo, né? É impossível deter o espaço, é impossível, né? E como é que eu posso concluir? De que a dança do ando agora, eu sou portuguesa, né? E vou puxar a minha brasa, como dizem aqui, puxar a... E a dança do ano de Portugal, acho que posso falar em nome delas também. Estamos muito felizes porque a Yuma e o Raji mudaram-se para o nosso país. E isso é uma grande bênção, né? E acho que amanhã a Yuma vos pode falar de toda esta nova temporada, né? E pronto, e estamos aqui, estamos de coração aberto e eu estou muito contente por finalmente poder retomar os estudos, né? Poder finalmente fazer uma universidade, retomar o trabalho do sensorium, do Translucid Dance, né? Poder reunir a comunidade, podermos logo que possamos, né? Que agora não sabemos muito bem como é que vai ser, mas acredito que se vão fazer coisas muito bonitas, como se estão a fazer, como se estão a fazer noutros lados, porque a rede da dança do anda está em muitos lugares, não é? E no Brasil também tens muitos elementos, vocês têm uma comunidade também muito bonita e pronto, olha, agradeço-te muito esta conversa, agradeço o teu convite. E vou convidar para aqui próximo vídeo. Vamos fazer agora a segunda parte da conversa, que é agora então. Vamos procurar a conversa. Eu fiquei mais calada. Eu disse, cara, vou deixar de falar, vou deixar. Mônica, gratidão, viu, pela indicação, amei, amei. Vai ter parte 2 aí. E quero mandar um beijinho para a Mônica também, obrigada, a Carolina, para a Ilma e para todas as pessoas da dança do ano que eu não conheço e que quero conhecer, quero muito conhecer, porque realmente todas diferentes e todas iguais. Obrigada, Cibel.
Ou gratidão, gratidão demais. Amei, amei de verdade. Fiquei só observando aqui. E, ó, como a parte está falando aqui, vamos visitar vocês aí em Portugal. Pode aguentar a gente. Ainda virar esse país de cabeça para baixo. Por favor, venham. Espero que este ano se realize algum trabalho de Serpa. Pronto, amanhã Yuma vai-vos contar tudo. Obrigada, obrigada. Não, Dona, gratidão a vocês todos aí pelo discernimento, tá? E pela paciência. Boa noite. Boa noite. Então, bênçãos, gratidão, só gratidão. Tá? Um beijo em todos. Para vocês, Dona João. Tchau, gente. Tchau. Com amor, tá vendo? Tchau. Tchau.